Caríssimos alunos, caríssimas alunas, estamos aqui para mais uma aula de aprofundamento, hoje com um tema sensacional, um tema também muito cobrado, né, em exames vestibulares, que é a tabela periódica. O estudo da tabela periódica, tá, ele é de extrema importância porque é um estudo que demonstra para o aluno, né, o conhecimento acerca da organização dos elementos químicos, né? E tudo começou há muito tempo atrás, em que após Lavoisier, os químicos eles começaram a descobrir novos elementos. Esses elementos eram guardados como se fosse um baralhinho em que cada carta correspondia a um determinado elemento, escrito ali as suas propriedades. Tá? Ocorre, pessoal, que conforme foram sendo descobertos mais elementos químicos, houve a seguinte indagação científica, nem a ciência ela é movida a muita curiosidade. Existe uma forma, como é que eu posso dizer? Existe uma tendência periódica, há algum sentido para que a gente organize os elementos químicos? Isso foi questionado há muito tempo atrás, tá joia? Então, de olho na tela com a nossa aula de tabela periódica, ok? Bom, pessoal, olha só, né? Peter Atkins, grande químico aí, tem um livro muito bom com a Loretta Jones, um livro universitário, mas recomendo muito para quem gosta de química, tá joia? Ele é um pouquinho caro, mas vale a pena. Bem-vindos ao reino periódico. Esta é uma terra de fantasia, mas está mais próxima da realidade do que parece. Este é o reino dos elementos químicos, as substâncias a partir das quais tudo é tangível é feito. Não é um país muito grande, pois consiste em um pouco mais de centenas de regiões, mas ainda assim é responsável por tudo que constitui o nosso mundo. Peter Atkins falando aqui da tabela periódica, né? E aqui uma chargezinha do Mendeleev, né? Carregando os elementos químicos, aí ele dá um tropeção, derruba, né? E, né? Isso aqui é apenas uma brincadeira, tá, pessoal? Ele começa a perceber que realmente existe uma lógica na organização, na sequência dos elementos químicos, mas é bem por aí, né, pessoal? Os químicos, eles andavam com as informações de cada elemento em papéis, né? Alguns colavam esses papéis na parede do laboratório, mas de forma totalmente aleatória. E esse russo, chamado Mendeleev, realmente um divisor de águas na química, ele foi o que montou a tabela periódica que a gente conhece nos moldes atuais, tá bom? Então, o que Mendeleev ele descreveu em sua lei periódica, né? Se sequenciarmos os elementos em ordem crescente de massa atômica, a gente verifica uma repetição periódica de algumas propriedades, tá joia? Porém, pessoal, olha só, né? Isso foi antes do Rutherford, por exemplo, descobrir o número atômico, né? Olha só, Rutherford, ele descobriu o núcleo do átomo em 1911, momento a partir do qual ele identificou o próton e o núcleo atômico. Olha que interessante, né, pessoal? O que significa próton? Próton significa primeiro. Olha só que legal, né? Próton significa primeiro. Por quê? Porque Rutherford, ele já havia previsto a existência de uma outra partícula no núcleo do átomo, justamente pelo fato de que, se um próton tem carga positiva e outro próton também tem carga positiva, se um próton relar no outro próton, o que acontece? Eu tenho a desintegração do núcleo do átomo, e obviamente que isso não acontece, né, sem mencionarmos aqui as reações nucleares, que não é o objetivo
da nossa aula de hoje. Mas, para que um próton não encoste em outro próton dentro do núcleo, nós temos os nêutrons. Então, os nêutrons, eles têm essa função do núcleo, né? Para não deixar um próton chegar perto de outro próton. Mas o próton foi descoberto em 1911, quando Mendeleev já havia feito a sua pesquisa e sequenciado os elementos em ordem crescente de massa atômica. Hoje, a gente já sabe que, muito melhor do que sequenciar os elementos em ordem crescente de massa atômica, é melhor sequenciar os elementos em número atômico ou número de prótons. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. Tudo bem, pessoal? Então acompanha comigo aqui na tela. Vamos lá. Então, olha só, tá? Qual é a lei periódica? Se os elementos químicos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, mesma coisa que número de prótons, é observada uma repetição periódica em suas propriedades, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a tabela periódica. Então, como é que ela é organizada? Olha lá, ela tem 7 linhas, ela tem, olha lá, 18 colunas e, olha lá, 1, 2, o que é esse númerozinho aqui, ó? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que é isso, pessoal? Olha, aqui, toda a tabela periódica tem uma legenda, né? Olha só, então, o que é esse númerozinho aqui? É o número atômico, tá vendo? Né? Então, a tabela periódica ela é organizada, né, de forma crescente e conforme o número atômico. Tudo bem, pessoal? Toda tabela periódica ela tem uma legenda que precisa ser consultada, né? Então, olha só, que legal, né? Aqui, por exemplo, mostra que esse elemento ele é radioativo, tá vendo? Ó, elemento radioativo, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal, noções preliminares de tabela periódica. Ela possui 7 linhas e 18 colunas. Mas, professor, olha só, e essas duas linhas aqui, hein? E essas duas linhas? Todos esses elementos aqui, pessoal, né? A gente chama de série dos lantanídeos e eles estão aqui. Todos eles estão nesse quadradinho, tá? E todos os elementos aqui de baixo, eles pertencem a esse quadradinho aqui. Portanto, ela não tem 9 linhas, ela tem 7 linhas. Tudo bem, pessoal? Então, a tabela periódica possui 7 linhas e 18 colunas. Cuidado, hein, pessoal? Olha só, presta atenção, muito cuidado. Eu sei que você sabe o que é uma linha, eu sei que você sabe o que é uma coluna. Mas o vestibular, ele não vai facilitar a sua vida. Ele não vai falar em coluna e linha, ele vai falar em período e família. E aí, o aluno às vezes faz confusão com esse jogo de terminologia, né? Então, presta muito bem atenção nisso daqui, tá? De olho na tela, olha só. Linha é igual a período, a análise é na vertical. Coluna é a mesma coisa que grupo, que é a mesma coisa que família. A análise é na vertical, né? Linha e período, a análise é na horizontal. Grupo, família ou coluna, a análise é na vertical, ok? Nós temos aí que a tabela periódica, ela é, né? A tabela periódica, embora seja representada no plano bidimensional, ela tem que ser entendida como objeto tridimensional, ok? A tabela periódica, ela tem essa característica de tridimensionalidade. A linha fornece o número de camadas eletrônicas, ok? Por exemplo, linha 1, se o elemento estiver na linha 1, ele tem uma camada eletrônica. Se o elemento estiver na linha 2, ele tem 2 camadas eletrônicas. Se estiver na linha 3, ele tem 3 camadas eletrônicas, olha só, né? A coluna, né, ela fornece, via de regra para a gente, né, os elétrons de valência, né? Então, olha só, se estiver na coluna 1A da tabela periódica,
eu tenho um único elétron de valência. Professor, mas o que é elétron de valência? Vamos lembrar? Elétron de valência, pessoal, são os elétrons da última camada, né? Última camada, né? Última camada ou camada de valência, tanto faz, né? Se estiver na coluna 2A, eu tenho 2 elétrons de valência. Coluna 3A, 3 elétrons de valência, né? Então, enquanto que a linha nos fornece o número de camadas, a coluna, via de regra, fornece o número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, o Na. O Na, o sódio, né, o elemento químico sódio, ele está na linha 3 e na coluna 1. Se ele está na linha 3 e na coluna 1, nós temos informações preciosíssimas com relação a essa localização. Olha só, linha 3 quer dizer o quê? Ora, turma, se o elemento está na linha 3, quer dizer que ele possui 3 camadas eletrônicas. E se ele está na coluna 1, o átomo desse elemento possui um único elétron de valência, né? Por exemplo, olha lá o desenho que eu fiz para você, né? Quantas camadas eletrônicas tem, né? Ó, nós temos uma camada eletrônica, 2, 3 camadas eletrônicas. E quantos elétrons na última camada? Olha o elétron de valência aqui. Um único elétron de valência, tá? Outro exemplo, pessoal, olha lá. O cloro. O cloro está na linha 3 e na coluna 17. Linha 3, vamos lá. Quantas camadas eletrônicas o cloro tem? 3. Ele possui 3 camadas eletrônicas. E ele está na coluna 17, ou família 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada. Vamos ver como é que funciona? Olha lá, o átomo de cloro. Uma camada, 2 camadas, 3 camadas. E na última camada, quantos elétrons de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, é isso. Muito importante a gente ter essa noção de localização do elemento na tabela periódica. Haja vista que a linha me fornece uma informação muito preciosa, que é o número de camadas eletrônicas. Ao passo que a coluna, ela fornece para a gente, via de regra, né, o número de elétrons na camada de valência. Vamos agora classificar os elementos químicos. Olha só, de olho na tela, vem comigo. Nós temos os elementos de transição, né, é esse meião da tabela periódica, né? Nós temos os elementos representativos, são os demais. Tranquilo, né? Bem facinho essa classificação. Nós temos aqui os elementos de transição e os outros são elementos representativos. Vamos fazer aqui um breve estudo dos elementos representativos, né? Então, os elementos representativos, nós temos a coluna 1, que eu também posso chamar de família, grupo ou coluna 1A, possuem um elétron na camada de valência. Que mais? Olha, muito importante isso, pessoal, presta atenção. Os elementos dessa coluna, eles recebem um nome especial. São os metais alcalinos. E, olha lá, possuem distribuição eletrônica terminada em S1. Todo mundo, professor? Todo mundo. Professor, mas está faltando hidrogênio aí nessa coluna. Não, para. O hidrogênio, ele não tem família, né? O que o hidrogênio foi fazer no show do Restart, né? Foi procurar uma família, obviamente, né? O hidrogênio, ele não tem família, pessoal, né? O hidrogênio, ele não tem nada a ver com os elementos da coluna 1A, né? Tem tabela periódica que, inclusive, não coloca o hidrogênio ali, coloca o hidrogênio afastado dos demais elementos, tá? O hidrogênio não pertence à família 1A. O hidrogênio não pertence a nenhuma família da tabela periódica. O hidrogênio, coitadinho, ele não tem família, ok? Vem comigo na tela, continuando. Nós temos a coluna 2, que é o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio, né? Família, grupo ou coluna 2A, possuem 2 elétrons na camada de valência,
importantíssimo, né? São os metais alcalinos terrosos, possuem distribuição eletrônica terminada em S2, tá? Repetindo, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, ok? São os metais alcalinos terrosos. Que mais? Agora nós vamos lá para a coluna 13. Por quê, professor? Porque nós estamos estudando os elementos representativos, né? Então, olha só. Coluna 13, boro, alumínio, galho, índio e talho, tá? Quais são as características desses elementos? Família, grupo ou coluna 3A possuem 3 elétrons na camada de valência. Família do boro, né? Não tem nome especial. Quando não tem nome especial, a gente fala que é a família do primeiro elemento. O primeiro elemento não é o boro? Então, nós temos aqui os elementos da família do boro. E possuem distribuição eletrônica terminada em P1. Olha só, P1, tá bom? Todos eles? Todos eles, pessoal, todos eles, tá bom? Próximo, coluna 14, nós temos aqui carbono, silício, germânio, estanho e chumbo, né? Família, grupo ou coluna 4A, possuem 4 elétrons na última camada. Família do carbono também não tem nome especial. Quando não tem nome especial, a gente fala que é a família do carbono. E, olha lá, possui distribuição eletrônica terminada em P2, tá bom? Próximo, vamos lá. Coluna 15, né? Olha só, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, né? Olha lá, família, grupo ou coluna 5A, possuem 5 elétrons na camada de valência. Família do nitrogênio e possuem distribuição eletrônica terminada em P3. Também não tem nome especial. Quando não tem nome especial, a gente fala que é a família do primeiro elemento. Coluna 16, a famosa coluna dos 7 porquinhos, né? Os 7 porquinhos, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Tá? Família, grupo ou coluna 6A, possuem 6 elétrons na camada de valência, são os calcogênios, hein? Professor, tem que guardar esse nome? Metal alcalino terroso, calcogênio? Tem, turma, infelizmente tem, tá bom? Não tem jeito, tem que memorizar, tá joia? E possuem distribuição eletrônica terminada em P4. Nós temos a coluna 17, formado pelos elementos flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E quais são as características? Olha só. Família, grupo ou coluna 7A possuem 7 elétrons na camada de valência. Tem nome especial, são os halogênios, tem que guardar, não tem jeito. Possuem distribuição eletrônica terminada em P5, pessoal. Tá joia? Finalizando o nosso estudo dos elementos representativos, nós temos aqui a famosa coluna 18, né? Nós temos aqui hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Olha só, família, grupo ou coluna 8A, possuem 8 elétrons na camada de valência, toma cuidado, com exceção do hélio. O hélio tem 2 elétrons ao todo, né? Que mais? São chamados de gases nobres, né? Eles têm esse nome, pessoal, os gases nobres, porque eles são muito pouco reativos. Eles não se ligam com ninguém, né? Nem entre eles há ligação, né? Os gases nobres é a última coluna da tabela periódica, né? Finalizando assim o estudo dos elementos representativos, ok? Então, continuando aqui, pessoal, olha só, né? Possuem distribuição eletrônica terminada em P6. Toma cuidado, toma muito cuidado, porque o hélio, a distribuição eletrônica é 1s2. Ele não tem distribuição eletrônica terminada em S2.
Mas ele pertence à coluna P6? Pertence, tá? Essa coluna também é chamada de coluna P6. Então, turminha, parece que é uma informação estranha, mas é correta, né? O hélio, ele tem distribuição eletrônica 1s2, mas pertence à coluna P6, que é a coluna dos gases nobres, ok? Falando em tabela periódica, importantíssimo você relembrar do conceito de eletronegatividade e como que a eletronegatividade ela cresce ou diminui na tabela periódica, tá joia? Olha só, quanto mais para cima e mais para a direita, maior a eletronegatividade. Professor, quais são os elementos mais eletronegativos que existem? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Vamos guardar? É o famoso Fon, cloro, Brisk, pH. De novo, Fon, cloro, Brisk, pH. Mais uma vez, Fon, cloro, Brisk, pH. Última vez, Fon, cloro, Brisk, pH. Tá bom, professor, não aguento mais, tá? Na última vez, vai lá, ó. Fon, cloro, Brisk, pH, para você guardar a eletronegatividade. Certinho, pessoal? Né? Então, né? Fon, cloro, Brisk, pH, tem outras frasezinhas, mas eu gosto bastante dessa, né? Fon, cloro, Brisk, pH constituem os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? E agora, né, vamos aqui já nos direcionando para o término da aula, fazendo aí uma recapitulação daquilo que foi visto, de olho na tela. Nós temos aqui essa tabela periódica, vamos lembrar? Turma, nós temos aqui o bloco S e nós temos aqui o bloco P, né? Porque todos os elementos dessa coluna aqui têm distribuição eletrônica terminada em S1, dessa daqui em S2, P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Tudo bem, pessoal? Nós temos o bloco D, né? O bloco D que vai do D1 até o D10, essa coluna é a coluna D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E nós temos o bloco F, que quando o assunto é vestibular, a gente não vai estudar muito porque nunca cai o bloco F, tudo bem? Estatisticamente é pouco provável que ele caia para vocês. Mas nós temos que o bloco F são os elementos de transição interna. É a série dos lantanídeos, né? Aqui. E a série dos actinídeos. Certinho, pessoal? Então, fizemos assim um pequeno aprofundamento acerca de tabela periódica. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.